Oi, gente, tudo bom? Eu tô sem fone e sem microfone, então talvez o áudio fique meio ruim, mas eu quero muito compartilhar uma coisa com vocês. Desde que eu tenho 10 anos de idade, eu me entendo como atriz. Meu sonho sempre foi ser atriz, desde os 10 anos de idade. Aos 13 anos eu comecei a fazer teatro. E aí, de lá pra cá, minha vida girou em torno disso. Eu só tinha esse único objetivo. Tudo que eu fazia era em prol disso. Tanto que eu saí de Santa Catarina, deixei minha família, deixei meu namorado da época, deixei meus amigos. Tudo pra vir pro Rio de Janeiro, começar a vida do zero, totalmente sozinha, em busca desse sonho. O tempo passou, já fazem isso 15 anos, e a gente vai mudando, as coisas vão mudando, as nossas prioridades, os nossos valores. Eu fiz tudo que eu podia fazer em questão de ser atriz e tal, mas tem um ponto em que as coisas, para exatamente o que eu queria, como eu queria trabalhar como atriz, existia um ponto ali em que até ali dava pra eu ir. A partir disso já não dependia mais de mim. Então tudo que me coube fazer, tudo que era da minha parte fazer, eu fiz. Paralelo a isso, desde também que eu me entendo por gente, desde os 10, enfim, 10 anos ou menos, eu sempre questionei muitas coisas em relação às religiões, em relação a Deus. Eu sempre busquei entender essa parte e a minha relação com um todo, com Deus. Sempre fui muito, muito curiosa. Tudo que me guia nessa... Barulho de ônibus. Tudo que me guia nessa vida é em relação à curiosidade. Eu sou uma pessoa curiosa de natureza. Minha mãe até se irritava comigo quando eu era criança, porque ela falava que eu perguntava tudo o tempo todo. Não mudou muito de lá pra cá. Enfim. E aí começa a minha jornada com a espiritualidade. Eu andei por milhares de religiões, assim, buscando respostas. Fui muitas mesmo. Desde Santa Catarina, aqui no Rio. E aí, no início da pandemia, eu conheci a física quântica. Fui apresentada a física quântica através de uma amiga, e aí minha primeira mestre foi a Elaine Urives, e eu me encantei. Eu já tinha um pouco de conhecimento de PNL, nessa época eu era budista, e eu não estava mais praticante, mas eu já tinha recebido com Ronzon, então já tinha bastante coisa ali que eu já tinha entendimento, mas realmente entender e estudar física quântica abriu a minha mente de uma forma e eu fiquei completamente apaixonada por isso. Eu só queria estudar isso, eu só queria ler sobre isso, eu não queria mais ler nem estudar sobre outras coisas, eu queria estudar sobre física quântica, mecânica quântica, né? Enfim, as leis universais, e aí realmente foi um momento onde eu me encontrei com Deus, né? Encontrei Deus realmente dentro de mim, estabeleci a nossa relação de uma forma muito mais íntima, potente, enfim, a minha conexão com o todo, com o universo, com o divino. E os meus valores e a minha forma de ver o mundo foi mudando. Paralelo a isso também, eu conheci o efeito Zenão. O efeito Zenão, para quem não sabe, é quando você, como é que eu vou explicar? Você quer muito algo e você não solta. Quando você não solta, você tá aprendendo, aquilo não acontece. É como se... Sabe quando você coloca o leite pra ferver? E aí você fica olhando ali, o leite ele não ferve. Isso é efeito Zenão. Quando você solta, quando você vira de costas, o leite ferve e suja todo o fogão. É mais ou menos isso. Então, a física quântica explica que quando você quer muito algo, quando você se dedica muito a algo, você tem que entender que aquilo já é seu, né? É ser para ter. E soltar, deixar solto, que o universo vai entregar para você. Em relação à minha carreira como atriz, eu entendia que eu não conseguia soltar. Eu fazia tudo que estava ao meu alcance e ao mesmo tempo existia ali eu era muito apegada, eu era na verdade obcecada por isso. E aí eu comecei a soltar. Comecei a soltar e comecei a me encantar por tantas outras coisas. E uma das coisas que eu me encantei muito quando eu entendi, né, continuando estudando sobre física quântica, era sobre energia. Que tudo é feito de energia. Eu sou feita de energia, você que está me assistindo é feito de energia. E pra gente conseguir o que quer que seja na nossa vida, a gente precisa estar vibrando alto. Nessa época, minha vida era uma vida, assim, difícil no sentido... Eu sou uma pessoa saudável, eu tenho uma família maravilhosa, mas era difícil conseguir as coisas, era preciso muita luta, era o dinheiro sempre muito contadinho, pagava-se uma conta e não se pagava outra, trabalhava-se muito para conseguir aquele pouquinho por mês. Então era essa a minha vida. Quando eu entendi, né, essas leis e comecei a aplicar elas na minha vida,
E paralelo a isso também eu comecei a estudar muito sobre energia, entender que pra gente, além de soltar as coisas e começar a ser para ter, a gente precisa estar vibrando alto, a gente precisa cuidar da nossa energia, a gente precisa estar em conexão com a vibração do universo, que é uma vibração alta, uma vibração de abundância, de prosperidade. E quando a gente tá com a nossa vibração, com a nossa identidade vibracional baixa, a gente tá vibrando na escassez, a gente tá vibrando na insegurança, no medo, no sentimento de não merecimento, e as coisas não fluem. E aí realmente é tudo muito pesado, é tudo muito denso. Quanto mais baixa for a sua vibração, mais difícil são para as coisas acontecerem. Entendendo isso, em algum momento da minha vida, eu fiz um curso de especialista vibracional e conheci a Semente da Vida. E a Semente da Vida é uma ferramenta uma ferramenta da nova era, extremamente completa e profunda. Ela faz uma limpeza energética profunda, ela equilibra chakras, sentimentos, emoções e, o pulo do gato, ela eleva a vibração. Quando eu descobri que essa ferramenta era capaz de fazer isso, de elevar a vibração, eu fiquei assim, encantada. Eu disse, nossa, eu vou comprar. Eu não tinha condições, não tinha condições nenhuma na época. Eu disse, mas eu vou comprar e vou aplicar pra mim. Vou aplicar pra elevar a minha vibração. Então, eu vou aplicar todos os dias, vou comprar pra mim e é isso. Comprei, a Semente da Vida chegou com ela todo o curso que eu tinha que aprender a fazer, tinha que fazer para aprender a utilizar a ferramenta, e eu fui me encantando. E aí eu comecei a fazer pra mim, comecei a ver a mudança na minha vida. Aí comecei a fazer para familiares, amigos próximos, e eu comecei a ver realmente a mudança na vida dessas pessoas. E aí eu comecei então a trabalhar com isso, porque eu fiquei encantada. E aí por que eu tô falando tudo isso pra vocês? Pra chegar até esse ponto de falar que o meu prazer da vida tava mudando. Eu tava tão encantada, comecei a ficar tão encantada em atender as pessoas, em falar sobre energia, estudar sobre isso. Eu não queria mais estudar sobre atuação, eu não queria mais estudar... eu estudava muito, eu tinha muitos livros, eu tinha muitas técnicas. Eu comecei a trocar os meus livros todos de atuação por livros de lei da atração, de física quântica, enfim. E só queria ler sobre isso, só queria estudar sobre isso, só queria aplicar a Semente da Vida, queria atender as pessoas, conversar com as pessoas, assim. Foi me dando um brilho nos olhos, uma coisa assim... E vivi, assim, alguns meses muito feliz e empolgada. Mas em algum momento, a questão da atriz começou a voltar e eu comecei a ficar um pouco perdida e um pouco insegura. Tá, mas e agora? E agora, o que eu foco? Porque eu gosto de ter um foco, eu preciso me visualizar. Como eu me vejo daqui a 5 anos, né? Eu sou virginiana, bastante perfeccionista. Eu trabalho muito com um mapa dos sonhos. E como é que eu me vejo daqui a 2 anos? Como é que eu me vejo daqui a 5 anos? O que eu tô prospectando? Pelo que eu tô acordando? E essa confusão começou a me deixar desmotivada, no sentido de que eu demorava pra sair da cama, parecia que eu não tinha um motivo pra sair da cama, era tudo muito confuso. E quando você começa a ficar em dúvida, você, né, tá dispersando muito a sua energia, tudo também começa a ficar meio confuso. Então eu não queria mais me cuidar, não tinha mais aquela vitalidade pra fazer as coisas, comecei a ficar confusa em relação a todos os setores da minha vida. Tudo ficou assim, tive um período ali meio conturbado. E aí, claro, fui dando tempo ao tempo, fui entendendo que eu precisava disso, que eu precisava passar por isso. Fui pedindo orientação para os meus guias, fui pedindo orientação para Deus, fui conversando todos os dias com o meu anjo da guarda, pedindo orientação, pedindo clareza. E em algum momento, trabalhando, fazendo ferramentas, conversando com amigos, com amigas terapeutas, eu fui entendendo o meu novo lugar, o meu novo futuro, como eu visualizava o meu novo futuro. E no momento em que eu entendi, ok, então é isso que eu quero, então é dessa forma que eu me vejo daqui a 5 anos, parece que saiu um peso assim de uns 10 quilos das minhas costas, do que eu tava passando por esse momento de confusão, de não saber o que fazer, e que tava tudo assim tão nublado, como se tivesse realmente um véu embaçando tudo. E quando eu tive clareza, tudo voltou. A minha disciplina, a minha energia, a minha vontade de viver, de querer sair da cama cedo, de fazer, de produzir, de criar, a minha vitalidade voltou. Então, eu vim aqui falar, né? Tô falando já há 10 minutos aí. Pra você que tá passando por esse período, se permita passar. Espere, dê tempo ao tempo.
Peça orientação para os seus guias, para o seu anjo da guarda, enfim, para aquilo que faz sentido para você. Fale com Deus, dê tempo ao tempo, entenda que você precisa passar por isso, que é uma fase que faz parte do nosso processo de evolução. Valores, a gente está o tempo todo evoluindo, a gente está o tempo inteiro crescendo. Então é natural que as coisas mudem dentro da gente, que aquilo que a gente amava antes talvez não faça mais tanto sentido agora. A necessidade, às vezes, de trocar algumas pessoas de lugares na prateleira. Às vezes, o que era antes prioridade deixa de ser prioridade agora. Enfim, se permita, se ouça o seu coração, tenha claro quais são os seus valores que permeiam a sua vida, as coisas pelas quais você busca, que você acredita, das quais você não abre mão. Tenha sempre esses valores muito vivos na sua mente. E vai se permitindo, e vai se conhecendo, e vai deixando tempo ao tempo, e vai ouvindo o seu coração, vai ouvindo os seus guias, e a vida vai se apresentando. E em algum momento você vai fazer essa conexão de, tomei a decisão, é isso, ficou claro, agora o véu saiu, eu consigo me ver, agora as coisas ficaram claras, e aí a sua energia volta, e você volta com tudo. É nesse momento que eu tô assim, nossa, com produção a mil, milhares de ideias, produzindo muito, com muita vitalidade e compartilhando muitas coisas com vocês, e que eu gosto de compartilhar porque às vezes você tá passando por isso também, tá se sentindo um pouco perdido. Fica aí o meu recado, o meu acolhimento, o meu abraço pra você que tá passando por isso, e você vai passar. Confia no processo.